Olá para quem nos ouve, boas-vindas a mais uma exploração de hoje. E eu já aviso que a nossa análise detalhada vai mergulhar no material incrivelmente denso. Denso é ter um elogio para esse texto. Com certeza. Mas a verdade é que ele esconde segredos absolutamente fascinantes sobre como o mundo funciona. Nós temos em mãos um documento intitulado Aula 05 Matemática ANAPEC. Que é basicamente o terror de muitos candidatos. Nossa, sim! É um guia preparatório de altíssimo nível, muito focado na análise avançada de funções de uma variável real e, para quem não vive respirando números o dia todo, vale dar um contexto rápido. Por favor. Dominar as funções de uma variável real é o que garante resolver cerca de 30 a 40% das questões de matemática do exame da ANAPEC, que é a grande porta de entrada para os centros de excelência em pós-graduação em economia no Brasil. Exato. E a nossa missão neste mergulho profundo vai muito além de apenas decorar fórmulas para passar uma prova de mestrado. A ideia aqui é descobrir como o cálculo diferencial é, na verdade, a linguagem secreta da economia moderna. A linguagem que traduz o caos, né? Perfeito. Essa é a ferramenta essencial usada para modelar comportamentos racionais, prever crises e encontrar os equilíbrios de mercado que regem o nosso dia a dia, desde o preço do pão na padaria até as grandes taxas de juros globais. Eu confesso que, à primeira vista, olhar para uma página cheia de equações, limites, derivadas e letras gregas assusta qualquer um. Eu mesma fiquei bem impressionada, parece um código alienígena. Sim, é uma barreira de entrada enorme. Mas a promessa para quem nos acompanha hoje é que traduzir todo esse rigor matemático para o mundo real, para as decisões econômicas práticas, será incrivelmente revelador. O cálculo atua como uma ponte maravilhosa. Uma ponte que transforma a teoria em ação. Isso. Ele pega conceitos teóricos muito abstratos, tipo utilidade, sensibilidade de preços ou crescimento de mercado, e os transforma em dados acionáveis e super rigorosos. É o que permite que uma simples intuição sobre o mercado se torne um modelo matematicamente comprovada. Se conectarmos isso ao cenário geral, essa precisão matemática foi o motor de uma mudança histórica brutal. O próprio material que estamos analisando destaca a transição da chamada economia política clássica para a economia neoclássica. Que não foi só uma mudança de ideia, certo? Não mesmo. Não foi apenas uma mudança filosófica. Foi uma verdadeira revolução marginalista. Antes dessa revolução, pensadores clássicos como Adam Smith ou David Ricardo focavam em valores totais e médias amplas. Eles olhavam o todo, o custo total de uma fábrica, a riqueza total de uma nação. Exatamente. A revolução marginalista mudou o foco para a margem. A pergunta passou a ser outra. O que acontece se eu produzir apenas mais uma única unidade? Qual é o custo da próxima hora de trabalho? Isso. O cálculo diferencial nasceu para estudar exatamente essas variações infinitesimais. Foi o casamento perfeito entre uma ferramenta matemática e uma necessidade analítica de entender o comportamento humano passo a passo. E para analisar esse passo a passo, o rigor matemático exigido entra em cena de forma implacável. O documento entra na teoria de limites e, mais especificamente, exige a compreensão da definição de limite de Heine. Que é um pouco diferente do que a gente vê na escola. Muito diferente. Em vez daquela definição clássica de vizinhanças que muitos veem no ensino médio, o rigor da Ampec pede que se pense em sequências. Vamos imaginar uma sequência de pontos, digamos os valores de uma ação na bolsa a cada milissegundo. Certo. Esses valores convergem para um determinado ponto no tempo. A exigência desse nível de rigor é vital porque a economia real lida com funções que não são suaves e perfeitinhas. Nós lidamos com regras que mudam abruptamente. O critério de Heine estabelece que se pegarmos qualquer sequência de pontos que se aproxima de um determinado valor no eixo horizontal, a sequência de resultados da função no eixo vertical também deve convergir para um mesmo limite. E como isso aparece no dia a dia? Pense em políticas públicas. Elas frequentemente criam quebras estruturais. Pense nas faixas de imposto de renda. Alguém ganha 1 centavo a mais e, de repente, pula por uma alíquota de tributação completamente diferente. Ah, sim, a famosa mudança de faixa. Ou uma taxa de juros que muda de patamar dependendo do volume exato do empréstimo. Ter uma definição de limite baseada em sequências rigorosas permite aos economistas avaliar o comportamento do mercado, mesmo quando as regras do jogo são fatiadas ou cheias dessas exceções estruturais.
Isso levanta imediatamente a questão da continuidade, que é onde a mágica dos modelos começa a acontecer. O teorema do valor intermediário é citado como um dos pilares desse estudo. Um pilar absoluto. E para quem não tem um livro de cálculo na mesa de cabeceira, a grande dúvida é: por que a continuidade de uma função importa tanto na vida real? A resposta está na forma como os mercados se equilibram. O que é fascinante aqui é a aplicação prática desse teorema para provar matematicamente que os mercados funcionam e encontram um ponto de passe. Um ponto de equilíbrio. Exato. O teorema do valor intermediário diz algo muito intuitivo. Se uma função é contínua e precisa ir de um ponto A até um ponto B, ela é obrigada a passar por todos os valores que estão no meio do caminho. É como atravessar um rio nadando. Não dá para chegar na outra margem sem tocar em todas as correntes de água no meio. Perfeito. Na economia, isso garante a existência de equilíbrios competitivos. Se sabemos que com um preço absurdamente alto existe um excesso de oferta porque ninguém quer comprar, E com um preço muito baixo, existe um excesso de demanda porque as prateleiras esvaziam em segundos? a continuidade matemática garante que, em algum lugar ali no meio, existe um preço perfeito. Existe um ponto exato onde a oferta cruza e se iguala à demanda. Sem o pressuposto da continuidade, o mercado poderia simplesmente pular esse ponto de equilíbrio ideal e viver no caos. Ok, vamos desvendar isso. Se o limite e a continuidade preparam o terreno e constroem o palco, a grande estrela do show é, sem a menor dúvida, a derivada. A grande protagonista. O texto introduz a derivada como o limite do quociente de Newton. Em termos visuais, é como olhar para o velocímetro de um carro. O velocímetro não diz a média da viagem, ele mede a taxa de variação instantânea. A sensibilidade exata daquele milissegundo. E na economia, essa sensibilidade ganha o famoso nome de conceito marginal. O exemplo clássico que o material traz é o custo marginal, que nada mais é do que a inclinação da curva de custo total num gráfico. Quando o empresário decide se vai manter a fábrica aberta por mais uma hora de madrugada, ele não quer saber o custo médio do mês inteiro. Não interessa a ele. Ele precisa da derivada, qual é o custo exato para produzir a próxima fornada. E a matemática entrega o valor milimétrico dessa inclinação num ponto específico. Mas a teoria esconde armadilhas severas. O material traz uma seção riquíssima de questões práticas e aponta direto para a questão 02. Que é um clássico, a famosa função modular, o valor absoluto de x. Essa é a pegadinha suprema sobre a diferença entre ser contínuo e ter uma derivada. A função valor absoluto cria um gráfico em formato de V. Como uma letra V mesmo. Isso. Esse V é perfeitamente contínuo no zero. Afinal, as duas linhas se encontram no fundo. Não há buracos no gráfico. No entanto, ela não tem derivada ali. A derivada simplesmente não existe porque o gráfico forma uma quina aguda. E essa quina é onde a matemática mostra sua força ao modelar o mundo físico. Se a gente calcular os limites laterais dessa inclinação, de um lado a reta está caindo, digamos com uma inclinação negativa, e imediatamente após o zero ela passa a subir com uma inclinação positiva. Uma mudança brusca? Não há uma transição suave. Para quem estuda a realidade econômica, essa quina representa momentos de ruptura. Pensemos numa pequena padaria de bairro. Ótimo exemplo. O dono consegue produzir até 100 pães por hora com o forno que tem. O custo marginal vai subindo suavemente. Mas se ele quiser produzir o pão número 101, a máquina não aguenta. Ele precisa alugar o espaço vizinho, comprar um forno industrial novo e contratar 2 padeiros. O custo daquele único pão extra explode abruptamente. O gráfico faz uma quina. A função é contínua, a padaria continua funcionando, mas a derivada quebra completamente. Para lidar com a geometria dessas curvas produtivas, os analistas precisam diferenciar duas retas que o documento explora com muito cuidado: a reta tangente e a reta normal. A reta tangente é mais amigável. É muito fácil de visualizar na mente. Ela apenas encosta na curva do gráfico e acompanha a direção dela. Matematicamente, tem a mesma inclinação da derivada naquele ponto. Em economia, ela é fantástica porque funciona como a melhor aproximação linear possível para um processo de produção complexo. Facilita a vida. Muito. Se um processo industrial é muito confuso e cheio de variáveis não lineares, a reta tangente simplifica a vida do gestor para calcular pequenas variações ali pertinho daquele momento da produção. Já a reta normal exige uma abstração um pouco maior.
O material descreve que ela é perpendicular à tangente, cruzando em um ângulo de 90 graus, com uma inclinação que é o inverso negativo da derivada. À primeira vista, parece uma curiosidade geométrica inútil. Por que um economista se importaria com uma linha apontando diretamente para longe da tendência dos dados? A resposta está na otimização profunda. Conta mais sobre isso. A reta normal é a bússola para problemas de otimização com restrições. Imagine que um consumidor quer maximizar sua satisfação ao comprar bens, mas o limite do cartão de crédito é uma barreira rígida. Uma barreira que não dá para cruzar. A reta normal aponta exatamente para a direção de maior crescimento possível dessa satisfação no menor espaço de tempo. Na matemática mais avançada de múltiplas variáveis, isso se conecta ao conceito de gradiente. A reta normal é uma flecha luminosa, dizendo: se você quer maximizar seu lucro ou sua utilidade o mais rápido possível, não siga o caminho atual. Vá por aqui, nesta direção perpendicular. É quase um atalho otimizado. E essa caixa de ferramentas analíticas formam o que podemos chamar de o arsenal do economista. O documento lista as regras operacionais vitais de derivação que precisam virar a memória muscular para quem quer dominar a área. Temos a regra do produto, usada frequentemente para decompor variações de receita avaliando mudanças simultâneas de preço e quantidade. A regra do quociente, que pega o custo total e fatia para encontrar o custo marginal. E a regra da cadeia, essencial para lidar com funções compostas. Um exemplo clássico da regra da cadeia é quando a utilidade que tiramos de um bem depende do tempo que temos livre, e esse tempo livre, por sua vez, depende da nossa renda mensal. É uma variável dentro da outra. O domínio automático dessas regras é inegociável. Contudo, a mente humana tem uma falha terrível na hora de processar a regra do produto. E a questão 03 do infográfico do documento ataca justamente esse ponto. O erro instintivo. Há uma tendência instintiva, quase um reflexo preguiçoso do cérebro, de achar que a derivada de uma multiplicação de duas funções é simplesmente derivar a primeira, derivar a segunda e multiplicar o resultado das duas. É o caminho mais curto. É um erro doloroso que já arruinou a prova de muito estudante brilhante. Porque a álgebra simplesmente não perdoa atalhos inventados. A estrutura correta e imutável da regra do produto exige um cruzamento elegante. É a derivada da primeira função multiplicada pela segunda função original intacta. Somada à primeira função original, multiplicada pela derivada da segunda. Esquecer essa estrutura em formato de cruz destrói qualquer modelo que tente prever a variação da receita nominal de um país ou de uma empresa. E aqui entra um salto conceitual importante. A derivada, calculada por essas regras rigorosas, nos dá uma medida de inclinação, uma sensibilidade absoluta. Por exemplo, se o preço de uma tonelada de feijão aumenta em R$ 10, a demanda cai em 200 quilos. É uma informação super útil para o fazendeiro. Mas tem um problema aí. Tem. Ela é refém das unidades de medida. Se um analista internacional pegar esse mesmo relatório e converter os reais para euros e os quilos para libras esterlinas, o número da derivada muda completamente. Vira outra coisa. O que parecia uma inclinação suave vira um abismo, apenas porque mudamos as unidades da conta. Isso gera uma confusão gigantesca na macroeconomia global. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Como os economistas resolvem esse problema de comunicação global? Eles usam a elasticidade. O texto bate muito nessa tecla, cravando a diferença fundamental. A derivada depende da unidade de medida, mas a elasticidade é um número puro, adimensional. Ela mede a sensibilidade relativa em percentual. Isso. Se o preço sobe 10%, a demanda cai 20%. A elasticidade será de menos 2%. Esse número será exatamente o mesmo no interior do Brasil, em Wall Street ou em Tóquio, com qualquer moeda ou sistema de peso. É a medida definitiva e universal da sensibilidade de um consumidor. E o material revela um truque avançado maravilhoso para calcular essa elasticidade sem precisar fazer contas monumentais de derivadas tradicionais. O uso da derivada logarítmica. O atalho de verdade agora. Sim. Em vez de suar a camisa com regras de quociente gigantes, aplica-se a derivada do logaritmo natural.
Quando os economistas se deparam com o bicho-papão da microeconomia, a famosa função de Cobb-Douglas. Aquela que molda a produção de uma fábrica inteira, usando uma fórmula onde a quantidade produzida é igual a uma constante vezes capital elevado a um expoente, vezes trabalho elevado a outro expoente. Essa mesma. Nela, a derivada logarítmica faz mágica. A elasticidade é simplesmente o próprio expoente da equação. É de uma elegância estonteante. O que levaria uma página inteira de um caderno, aplicando regras de produto e derivadas parciais, se resume a olhar para o pequeno expoente pendurado em cima da letra na função Cobb-Douglas. Se o expoente do trabalho é 0,6, a elasticidade em relação ao trabalho é 0,6. Ponto final. Isso é dominar um maquinário matemático para focar no que realmente importa, que é a análise do mercado. Até agora olhamos para o curto prazo, para o imediato. Mas a economia é um jogo de longo prazo. O documento dedica uma seção às funções transcendentais. A função exponencial, notada por e elevado a x, é a rainha do longo prazo porque ela é a sua própria derivada. De juros compostos contínuos numa conta de investimentos. E junto com as exponenciais, o texto cita as funções trigonométricas, o seno e o cosseno. O que surpreende muita gente. Pois é. O que para novatos na economia soa como um delírio completo. Onde encontraríamos triângulos, retângulos, senos e cossenos nas contas financeiras de uma montadora de carros? A intuição falha aqui. Falha, porque tentamos enxergar geometria. Mas a resposta é que essas funções são periódicas. Elas sobem e descem ondas regulares. E a economia mundial respira exatamente assim. Ela tem ciclos. O varejo vive de sazonalidade. As vendas explodem no Natal, despencam em janeiro, sobem de novo no Dia das Mães. A macroeconomia passa por ciclos de negócios de expansão e recessão a cada década. Para que os modelos econométricos de séries temporais consigam entender e prever essas ondas que sobem e descem repetidamente, o seno e o cosseno são as ferramentas absolutas. Eles modelam o eletrocardiograma da economia. E esses modelos de longo prazo frequentemente criam cenários matemáticos que parecem sem saída, não é? Sem dúvida. Ao tentar encontrar o limite de um modelo estacionário, o pesquisador faz a conta e o resultado dá uma indeterminação matemática. Zero dividido por zero ou infinito sobre infinito. Tudo parece travar. O universo matemático parece dizer não sei. Vamos visualizar isso de forma bem concreta, imaginando uma fração na nossa frente. A questão 06 do material pede o limite do seno de x dividido por 2x, quando x se aproxima do zero absoluto. No andar de cima da fração, o seno de zero é zero. No andar de baixo, 2 vezes zero é zero. O resultado é zero dividido por zero. O sistema quebra. E é para destrancar esse problema colossal que surge a majestosa regra de L'Hopital. A regra diz para esquecer a complexa regra do quociente, apenas derive a função do andar de cima de forma totalmente independente. Depois, derive a função do andar de baixo também de forma independente. Vamos fazer juntos? Claro. Derivando o seno no numerador, temos o cosseno. Derivando 2x no denominador, temos simplesmente 2. Agora, aplicando o limite de zero novamente, o cosseno de zero é 1. O denominador já é 2. O resultado mágico e real dessa indeterminação é meio, ou 1 sobre 2. Um detalhe crucial que derruba muita gente é que não se deve tentar aplicar a regra do quociente de forma alguma durante L'Hopital. É uma derivação isolada de quem está em cima e de quem está embaixo. E muitas vezes, em modelos complexos de equilíbrios estacionários, a regra precisará ser aplicada 2 ou 3 vezes seguidas. Derivando pacientemente até que a fumaça da indeterminação se dissipe e o limite verdadeiro apareça. Então, o que tudo isso significa quando finalmente colocamos esses números no papel e olhamos para as curvas e gráficos gerados por essas equações? A última grande seção do nosso guia mergulha na segunda derivada, que funciona como um raio-x da curvatura da função. E aqui, o documento levanta um alerta vermelho sobre o perigo extremo da nomenclatura. A questão 07 evidencia como nomes podem arruinar uma análise inteira. A segunda derivada mede a concavidade. Se a segunda derivada é positiva, o gráfico tem a forma de um sorriso aberto, com a boca voltada para cima. E aqui entra o choque de vocabulário. A matemática chama esse gráfico em forma de sorriso de uma função convexa. Num gráfico econômico, o fundo desse sorriso, a parte mais baixa da curva, indica um ponto de mínimo.
Esse é exatamente o santo grau procurado por uma corporação que está tentando a todo custo minimizar seus custos de produção logística. Eles querem achar o fundo exato do sorriso. E por outro lado, se a segunda derivada calculada for um número negativo, o gráfico assume a forma de uma boca triste voltada para baixo, o formato de uma montanha. Essa função é chamada de estritamente côncava. O topo dessa montanha é o ponto mais alto possível, que é o objetivo principal de quem busca maximização de lucros. E há um uso comportamental fascinante para as curvas côncavas. Na teoria microeconômica do consumidor, a aversão ao risco é quase sempre modelada por essas montanhas estritamente côncavas. O motivo é que elas refletem os retornos marginais decrescentes. Isso é muito real. Se alguém está na pobreza extrema, ganhar 100 mil reais muda um destino de gerações. Mas se essa pessoa já tem 50 milhões na conta, ganhar os mesmos 100 mil reais mal afeta a utilidade diária. A curva de satisfação cresce, mas vai deitando, perdendo força. Isso é uma curva côncava. O alerta da questão 07 é justamente para não trocar os nomes na hora da prova ou da apresentação no trabalho. Segunda derivada positiva é convexa e indica mínimo. Negativa é côncava e indica máximo. Ainda no terreno das ilusões que os gráficos pregam, a questão 08 é famosa por derrubar analistas confiantes demais. O analista calcula a segunda derivada, iguala a zero e encontra um ponto. Ele comemora, achando que encontrou um ponto de inflexão inquestionável. Aquele momento exato em que a economia para de desacelerar e começa a acelerar novamente. Mas ter a segunda derivada igual a zero é uma condição necessária, sim, porém não suficiente. Para que realmente exista um ponto de inflexão num modelo econômico, precisa haver uma mudança real no sinal da concavidade. O gráfico tem que deixar de ser sorriso e passar a ser triste, ou vice-versa, exatamente cruzando aquele ponto. Se a segunda derivada bate no zero, mas a curva continua virada para o mesmo lado logo depois, foi apenas um pequeno platô, não houve inflexão nenhuma. Por fim, coroando nossa jornada de análise local, chegamos ao polinômio de Taylor, que é talvez um dos truques mais ambiciosos da matemática aplicada. A realidade econômica é caótica. As funções que descrevem o comportamento de milhões de agentes comprando e vendendo são monstros não lineares. Quase impossíveis de resolver algebricamente num sistema grande. O polinômio de Taylor consegue pegar o caos dessa função difícil e transformá-la em aproximações locais muito simples. Se usarmos a fórmula de Taylor de grau 1, transformamos a curva caótica numa simples reta tangente, uma aproximação linear. Se o banto central quiser ser mais preciso e usar o grau 2, ele cria uma parábola que abraça a curva real de forma mais justa. Na economia moderna, os pesquisadores usam Taylor constantemente para linearizar sistemas complexos inteiros em torno de um ponto de equilíbrio atual. Ao transformar curvas caóticas em retas comportadas ao redor de um cenário de hoje, eles conseguem aplicar as ferramentas robustas da álgebra linear básica. Para prever choques de inflação ou a estabilidade financeira de um país inteiro para o próximo trimestre, por exemplo. Mas a teoria exige respeito aos limites dessa mágica. O material detalha o teorema do resto de Lagrange, que é o grande limitador. A melhor forma de entender o resto de Lagrange é pensar numa previsão do tempo. Boa analogia. O polinômio de Taylor é a parte do jornal que diz que amanhã fará 25 graus. O resto de Lagrange é o aviso de segurança que diz, com uma margem de erro de 2 graus para mais ou para menos. Sem o resto de Lagrange, o economista está operando um modelo linearizado às cegas, confiando numa aproximação sem saber a margem de erro dela. É o tipo de detalhe técnico profundo que separa analistas medianos daqueles capazes de construir previsões de excelência. E, agarrando-nos à questão 10 do guia, existe o erro mais trágico de todos ao calcular esses polinômios: esquecer de colocar o divisor fatorial, o famoso n fatorial acompanhado do ponto de exclamação, na base da fórmula de Taylor. Esquecer esse fatorial não é um erro pequeno. Ele distorce completamente o peso de cada coeficiente, destruindo a curva de aproximação. A previsão de inflação, que deveria ser de 5%, vira 50% por causa de um ponto de exclamação esquecido no denominador. Uma vírgula, ou no caso uma exclamação, que muda tudo.
O objetivo dessa estrutura de cálculo avançado, com toda a sua complexidade punitiva, não é apenas atuar como um filtro para passar numa prova da ANPEC. De forma alguma. Essas ferramentas existem para nos dar a habilidade de enxergar o invisível, traduzir pequenas mudanças infinitesimais, seja no desejo oculto de um consumidor, no impacto de uma nova taxa de importação ou num gargalo na cadeia de suprimentos, em modelos estruturais concretos, modelos confiáveis que direcionam desde o planejamento de uma pequena startup até o direcionamento das políticas públicas de uma nação. É empoderador ver a matemática dessa forma. Isso levanta uma questão importante, que reverbera após lermos cada página desse material. Toda essa infraestrutura matemática magistral, desde os limites rigorosos de Heine até as elegantes expansões de Taylor, assume em sua base filosófica que a economia e os seres humanos se movem em curvas previsíveis e razoavelmente suaves. Assumimos que milhões de indivíduos agem de forma perfeitamente racional, otimizando utilidades e buscando lucros sem quebras inexplicáveis. Mas a história nos mostra algo diferente. O que acontece com a perfeição dos limites e derivadas quando o comportamento humano real, que muitas vezes é arrastado pelo pânico irracional das massas, por bolhas financeiras virais de fóruns de internet ou por pandemias e guerras globais repentinas, rasga totalmente o tecido da curva? É uma quebra violenta. Como a matemática neoclássica de hoje, baseada em passos milimétricos na margem, consegue se adaptar quando o próprio sistema humano dá um salto quântico caótico que as tangentes simplesmente não conseguem antecipar nem alcançar? Uma provocação fantástica e necessária para encerrarmos nossa exploração de hoje. A matemática nos entrega o mapa mais nítido e rigoroso possível, nos dizendo para onde a bússola aponta hoje. Mas o território humano, com suas emoções e imprevisibilidades viscerais, continua sendo o grande mistério que nenhuma equação resolveu por completo. Agradeço a quem nos ouve por nos acompanhar até aqui, desbravando o que parecia indecifrável e transformando equações densas em puro conhecimento estratégico para entender a sociedade. Fica o convite. Continuem questionando o mundo, desafiando os padrões e, sempre que possível, observando a complexidade da realidade através dessas incríveis lentes que os números oferecem. Até a próxima!